Você estava falando muito da França. Vamos falar da França. Bom, a França jogou futebol incrível todos os jogos, exceto contra o Paraguai. Tá? Que, pra ser sincero ali, eu acho que o Paraguai já tinha botado a Alemanha pra fora. De repente os caras estavam empolgados, né? Um pouquinho mais de futebol ali, o Paraguai eliminava a França fácil, porque a França não jogou bem contra o Paraguai e só teve aquele gol que foi um pênalti, que esse pênalti sim, o Mbappé converteu e tal, e foi só isso. Se você pegasse grandes chances, etc, não teve, também não teve do lado do Paraguai. Mas o Paraguai tava jogando firme, entendeu? Ele entrou consciente. Ele entrou assim, sabendo que ele não podia deixar espaço. Eles poderiam perder num simples toque de bola, numa única finalização, numa cabeçada e tal. Então foi isso. O jogo do Paraguai foi um jogo difícil pra França. Esse jogo foi mais fácil. A França realmente atropelou. O Marrocos joga, né? O Paraguai não jogou. O Paraguai ele ficou fechado, meteu 2 linhas de 4, afundou o time lá, né? Até às vezes até da intermediária pra trás e foi no lucro. Falei, que vier tá bom. Se perder, perdeu. Fazer o quê? E foi ganhando moral, né? Foi ganhando força, foi ganhando consistência, confiança. Já tinha feito contra a Alemanha, opa, vou ver. Mas aí acabou não conseguindo. Mas realmente o jogo de hoje foi mais fácil, porque o Marrocos jogou, né? O Marrocos saiu pro jogo. E aí tinha mais espaço. Não é que jogou, atacou e tal, mas não foi como o Paraguai, né? Jogou mais, tentou alguma coisa. Até pela característica do time do Marrocos, né? E aí sobrou um espacinho, o cara fez o gol e aí acabou. Né? Na sua visão, a França é um time a ser batido, então. É o melhor de todos esses que ficaram. Eu ficarei muito surpreso se a França não for campeã do mundo. Contra qualquer um. Vai ser uma surpresa muito grande pra mim. Eu acho a França muito melhor que os outros. Ela tá num outro nível. Assim, tipo, a França é 9 e o que vem mais atrás 7, 7,5. Claro que no jogo só pode acontecer qualquer coisa, seja lá com quem for. Mas dentro da normalidade... Pode ter um França e Espanha, que é um baita jogo, né? Numa semifinal, né? Se a Espanha ganhar amanhã. Foi semifinal da Euro há 2 anos, né? E deu Espanha. Mas a França está melhor agora do que estava na Euro de 24. A França, ela tem a bola. A Espanha, ela gosta de trabalhar com a bola. Ela tem a bola. A França teria que roubar a bola, sair em velocidade. Por muito pouco, não tinha dado Portugal, hein? Pois é. Por muito pouco. Porque aquele golzinho nos acréscimos que a Espanha tá jogando fez, bom futebol. Não tá jogando tudo que pode. Se Portugal tivesse caprichado mais, tinha acabado pelo menos empatado. E eu acho que se tiver Espanha e França mesmo, né? A Espanha tem ganhado da Bélgica ainda. Eu acho que vai ser um jogo que a Espanha vai ter a bola, mas ela vai ter a bola mais para se defender do que para agredir. Aquele toque bem curtinho ali para não errar. Bola de segurança. E se errar e der contra-ataque, aí os caras são rápidos, fortes, vem Mbappé, vem Dembélé. Se fizerem um gol, se a França fizer um gol, como é que a Espanha vai buscar? Sim. A dificuldade da Espanha é o ataque, né? Sei lá, eu acho que a França vai ganhar de barbárie. Por que você acha que o ataque da Espanha não tá funcionando? Se a gente Eles for não têm atacantes, né? O Yamal não tá jogando tudo que pode, teve aquele negócio da contusão. Faz tempo, né, que eles não têm um cara, o Oyarzabal, o nome duro de falar. Ele até faz gol, mas ele não é um jogador, assim, né? A comparação, um tem o Mbappé, tem o Oyarzabal. Tá querendo dizer assim, é um centroavante clássico, né? Como eles tinham, por exemplo, o Fernando Torres, Villa. Depois, então, o Villa foi meio improvisado, você lembra? Eles fizeram 7 gols só na Copa inteira. O Torres, depois que o Torres machucou, eles tiveram essa dificuldade. E continua isso, né? Isso quebrou um pouquinho com o Nico Williams e com o Yamal, mas agora o Yamal não está jogando. Quem pode fazer alguma coisa é o Yamal é diferente, né? Aí... Mas aí é que se você for olhar do outro lado, nossa. Futebol, você falou, podia empatar 0x0 com o Paraguai perdendo os pênaltis. Acontece isso no futebol. Acontece. Mas dentro da normalidade, por exemplo, eu olho a Argentina e olho a França, eu não consigo ver nada nem perto. Nem perto. Mas... Num eventual França-Espanha, tem o Yamal, que é um gêniozinho. Que do outro lado tem uns 3 Yamals, né? Esse é o problema, Tem o Mbappé, o Ulisses e Dembélé, pelo menos. Eles teriam que jogar mal e o Yamal jogar muito pra poder dar jogo, né? E aí a Argentina, tá bom, a gente tentou o Messi, puta merda. Jogadorzaço. Inclusive, como eu falei, tem a Bélgica primeiro e a Espanha vai ter que se virar, mas se jogar Espanha e França, eu jogaria até com um meio diferente. Assim, eles têm jogado com o Olmo, com o Rodri, Pedro e Dani Olmo, eu jogaria com o Fabián Ruiz no lugar do Dani Olmo. Jogaria com meio com mais gente forte e que toca curtinho, que eles botam o Dani Olmo, porque o Dani Olmo ele é quase mais um atacante. Ele entra na área,
Eu jogaria com o Fabian Ruiz, eu jogaria no eventual com a França. Evitar os caras né? terem a bola, né? Sim. Então, a França tem um jogador, você olha e fala assim, puxa vida, né? Esses caras, eles lembram o Brasil dos anos 70. Mas aí 80. tem um problema. Eu vou jogar essa polêmica pra vocês aí, meu. A gente tem que começar a discutir Claro. essas regras todas de naturalizar o jogador, cara. É um absurdo. Não, mas eles não são naturalizados, eles são franceses. Não, mas os caras, se você pegar assim os caras da França, eles poderiam escolher entre 2, 3 seleções. Acho que o Olise poderia escolher até 4 seleções pra jogar. Ele nasceu na Ele Inglaterra. nasceu na Então, Inglaterra. assim, tem que começar a ver também o que tá acontecendo. Você tá entendendo? É porque ele só jogou na França, ele escolheu a França. Ele tem mãe. Porque ali é um problema social. A França, ela foi colonizadora de vários países da África, e quando vieram as guerras, separação e tal, muitas pessoas foram para a França. Uhum. Pessoas de Senegal, pessoas de Gana, Argélia. Argélia, também Argélia, claro. O Zidane é filho de argelinos. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas foram para fazer o trabalho mais duro, tipo, ó, catar lixo, limpar a casa e tal. Só que os filhos deles nasceram na França. Eles não são marroquinos, eles não são argelinos, eles podem até jogar pelo time por causa da origem da mãe. Mas eles são franceses. O Kanté nasceu na França. Mas então o importante é nascer no país. Não, então, a regra permite que você escolha, até pela origem, o time do Marrocos. Tem uns 7 ou 8 jogadores que nasceram fora de lá. Tem 7 franceses no time de Marrocos. Mas no caso da França, especificamente, são jogadores. Eu acho que todos. São 3 só que nasceram fora da França. Que é o Olise, que nasceu na Inglaterra, Olise, mas o futebol dele foi todo desenvolvido lá. O Thuram, porque quando ele nasceu na Itália, o Thuram, porque o pai dele, que é o Lilian Thuram, zagueiro, campeão do mundo com a França em 98 e vice em 2006. O pai dele já é francês. O pai dele é francês e quando o Marcos Thuram nasceu, o pai dele, Lilian, jogava na Itália. Entendeu? O Lilian Thuram jogou no Parma, jogou na Juventus. Então ele nasceu na Itália porque o pai dele estava jogando na Itália. E quem é o outro? O outro eu não me lembro, mas eram 3. Vou tentar lembrar o outro. Mas são 3 só. Quer dizer, esses caras, eles são de lá, né? Porque é mais ou menos o seguinte, se a gente for olhar bem, se você for olhar o Brasil, grandes jogadores negros do Brasil, o Brasil tem origem índia. Deveria ser índio, só o Garrincha teria. Em algum momento vieram pessoas para trabalhar aqui, só que escravos, uma coisa muito triste, né? Uhum. E eles fizeram famílias, só que nós estamos falando de gerações lá para trás. Sim. Mas esse pessoal também tem origem africana. Por isso que eu falo que o africano é muito fera, né? Muito Não, eu concordo. E é por isso mesmo, porque assim, se a gente pegar ou o cara ele nasceu no país, ou ele é filho de pais com tal nacionalidade. Isso. Porque o que acontece é assim, o Olise nasce na Inglaterra, mas o pai dele é francês. Então ele E a mãe é ganesa. não tem problema, ele pode jogar pela França, mas se ele quisesse também jogava pela Inglaterra. Também. Se a Inglaterra E tivesse um garoto- timão mesmo, assim, não fosse só o Harry Kane lutando sozinho aí durante... O Haaland nasceu na Inglaterra. O Haaland nasceu na Inglaterra. Exatamente. Nasceu na O Inglaterra. pai dele O pai foi dele jogador. sempre jogou na Inglaterra, né? Jogou Então, no Manchester City essas mesmo. coisas todas assim que a gente pra analisar e a gente fala, pô, são 2 pesos, 2 medidas. Em alguns casos assim, às vezes até 3. O outro que nasceu fora da França é o goleiro reserva, o Samba, que nasceu no Congo. No Congo, né? O goleiro reserva. Você vê, essa coisa de... Antes, o Brasil chegou a ter jogador... Não, o Brasil... Por exemplo, Mazola, né? Lá atrás. Ele foi campeão em 58 com o Brasil e disputou a Copa de 62 com a Itália. Nossa. O Puskás, ele jogou uma Copa com a Hungria e outra com a Espanha. Aí podia mudar. Agora sim, por exemplo, o Olise não pode disputar mais pela Inglaterra. Quando você Ele joga fez um opção. jogo oficial por uma seleção, você já não pode Não trocar. pode mais. Amistoso até pode. O Diego Costa chegou a jogar amistoso pelo Brasil. Pelo Brasil, Depois jogou pela Espanha. Né? Eu entendo o que você quer dizer, mas dentro da história... A verdade é que a França, a própria população francesa está mudando. Se você for a Paris hoje, o Bruno foi há não muito tempo, você nota até uma coisa meio parecida com os Estados Unidos. Aquela coisa do negro e do branco, o negro não é bem aceito, aquela coisa de africano, sabe essa coisa de... Sei. Em 98 eu lembro bem disso, quando a Copa começou, esse ano também, estava rolando Roland Garros. E a elite francesa, né, entre aspas, estava nem aí com a Copa. Essa seleção não é francesa, é africana. Até o Chilavert gozou os franceses.
Agora, quando ele foi jogar com o Paraguai, em 98 eu joguei com a seleção francesa, agora nós vamos jogar com a seleção da África. Tirou sarro, que era o que eles falavam lá atrás. A verdade é que a França, agora, por exemplo, o Kanté mora lá. Mbappé mora lá. O Mbappé era camaronês. O pai dele acho que é camaronês, mas ele nasceu na França. Isso. O neto do Mbappé vai ser um negro com história familiar na França. É o filho do Kanté, o que a gente perdeu aqui, graças a Deus. Hoje o negro é brasileiro, acabou, não se discute. Vamos discutir se aquele escravo de 1700 não sei o quê, não tem sentido. Todo mundo é brasileiro, acabou. Brasileiro. E hoje o Brasil tem mais negros do que brancos, eu acho, quase certeza. Sempre tem. A população baiana é praticamente inteira, né? Então, e isso fez com que o Brasil tivesse força. Essa miscigenação. Hoje, essa miscigenação, ela está no mundo todo. Então, você vê, a Argentina, que praticamente aboliu os negros, né? Eles mataram os negros, essa é a verdade. Eles acabaram de convocar um garoto, o Kiki, um haitiano, ele vai jogar pela seleção foi convocado para Sub-17 e deve jogar a próxima Copa com a seleção da Argentina. Até a Argentina tá vendo que essa ligação é uma importante. coisa que vai acontecer em breve, já está ensaiado. Aconteceu lá atrás, só que agora vai aumentar, né? O Thiago Alcântara, por exemplo, filho do Mazinho, né? Mazinho, tetracampeão do mundo com o Brasil em 94. Tem 2 filhos jogadores, né? Agora os 2 já pararam, eu acho. O Thiago já parou, o Rafinha também acho que sim, né? O Thiago e o Rafinha. O Thiago nasceu na Itália. Porque o Mazinho jogava na Itália, quando o Thiago nasceu. O Rafinha nasceu no Brasil, que é a época que o Mazinho jogava no Palmeiras, né? Então o Rafinha nasceu em São Paulo. Só que aí o Mazinho foi para a Espanha, depois da Copa de 94, e os 2 foram criados na Espanha, crianças. E os 2 começaram no Barcelona, na categoria de base. Então eles tinham a opção, o Thiago tinha a opção de escolher a Itália, que é onde ele nasceu, o Brasil, que é o país do pai dele, e a Espanha, onde ele vivia desde criança. E ele escolheu jogar pela Espanha, né? Os 2 eram do Barcelona. O Rafinha jogou pelo Brasil. O Rafinha escolheu jogar pelo Brasil, que foi onde ele nasceu. Agora, com brasileiros cada vez mais no exterior, né, os grandes jogadores, o filho do Marcelo, do Real Madrid, agora já aposentado, lateral esquerdo, o filho do Marcelo, que é o Enzo, ele joga na base do Real Madrid e foi convocado para a seleção sub-17 da Espanha. O filho do Marcelo é um jogador da seleção espanhola de base. Quando ele ficar mais velho, profissional, se ele quiser optar pelo Brasil, ele pode. Mas ele, por enquanto, está jogando na seleção da Espanha de base. E o filho do Thiago Silva, que ainda está em atividade, o Thiago, né, vai voltar para o Fluminense agora, ele joga no Chelsea e foi convocado agora para a seleção sub-17 da Inglaterra. Então, o filho do Marcelo é jogador da Espanha e o do Thiago é da Inglaterra. Lá na frente eles podem até jogar pelo Brasil, se quiserem. O Andrés Pereira... Ele é belga. Ele tem 5 tinha 5 opções. Ele nasceu na Bélgica. Nasceu na Bélgica, a avó não sei... Ele tinha 5 opções. Quando ele apareceu a primeira vez, o jogador que tem 5 opções, ele optou pelo Brasil. Olha que loucura, 5. Porque um avô era avô, era mãe. Porque aí o brasileiro vai pro exterior, ele casa com a pessoa de lá também. E muitas vezes também é uma estrangeira. Aí fica esse bololô todo. O André né? só veio jogar no Brasil quando ele jogou no Flamengo. Ele veio em 2020 pro Flamengo. Só. Foi a primeira vez. Agora no Palmeiras é a segunda vez no Brasil. O Andrés começou na base do PSV da Holanda, junto com o Memphis Depay. Eles são bem amigos porque eles foram formados juntos no PSV. Muito louco, né? E o André optou pelo Brasil. Ele jogou a última Copa América pelo Brasil, então ele não poderia agora trocar de nacionalidade. A gente tá falando da França, mas não é só França, né? Não. Você olha pra Alemanha, a mesma coisa. Marrocos. Você foi uma catar o jogador. O Boadi, volante, que se destacou muito na estreia contra o Brasil, até março ele jogava na seleção sub-21 da França. Ele é francês? Olha só. Ele jogou ele joga no Lille, né? Até esse ano ele jogou na seleção de base da França. Em cima da hora da Copa ele optou por Marrocos e aí foi convocado para Marrocos. Ele não jogava na seleção do Marrocos, ele foi convocado agora. Antes ele jogava na seleção de base da França.